A paz do Senhor, queridos irmãos, você está no canal Encontro com a Palavra. Obrigado, aqui é o pastor Raimundo Alves. Quero que você seja abençoado cada dia pela Palavra do Senhor. Estamos no resumo da nossa leitura. Hoje é sábado 22 de fevereiro e a nossa leitura é Deuteronômio, capítulo 18, 19 e 20. Nessa leitura aprendemos mais algumas coisas da Palavra de Deus. 18, 1 a 8 tem como propósito estipular normas para o sustento material dos sacerdotes e dos levitas. A tribo de Levi, ela não recebeu herança territorial entre as tribos de Israel. O Senhor disse para ela que o Senhor seria a herança dessa tribo. Então essa tribo viveria das ofertas, dos dízimos, daquilo que o povo de Deus trazia para oferecer ao Senhor. Era repartido com sacerdotes e levitas. No capítulo 18, versículo 9 ao 22, tem uma questão: como saber a vontade de Deus? Como ser guiado? E nós temos então o exemplo que Israel deveria evitar, o exemplo dos cananeus, porque os cananeus eles eram guiados através de ocultismos, feitiçarias, cartomancia, necromancias, mas Israel seria guiado pelos profetas do Senhor, aqueles que deixariam a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é nosso guia. E o Senhor disse: e como eles saberiam se o profeta era verdadeiro, se era falso? Porque existiam os profetas verdadeiros e os falsos. E o Senhor disse que o profeta falso falaria e não se cumpriria. Então aí estava uma razão. Mas tinha um outro teste. Às vezes o profeta falava e se cumpria, mas ele incentivava o povo a se afastar do Senhor. Então esse profeta era falso. E o Senhor promete também neste capítulo que levantaria um profeta semelhante a Moisés. Você sabe quem é esse profeta? Se você respondeu Jesus, você acertou. Porque ele, Jesus, é o profeta semelhante a Moisés. Em Deuteronômio capítulo 19, Deus é um Deus de justiça. E você vai ver a aplicação da justiça de Deus. Justiça para o assassino culposo. O assassino culposo é aquele que matou alguém sem intenção. Ele foi por imperícia, não foi porque ele queria. Então ele ia e era protegido numa cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, para que ele não fosse morto pelo vingador do sangue. Segundo, nós temos justiça para o proprietário de terras. E o Senhor diz na palavra: não mudarás o marco, a divisa do teu próximo. Terceiro, a justiça para o acusado. A acusação só era com base em 2 testemunhas, pelo menos. Ninguém seria acusado se não tivesse testemunhas. Só uma não poderia fazê-lo. Então nós temos o que a Bíblia diz: bem inquirirão. Era o trabalho dos juízes, dos líderes, faziam uma inquirição bem feita, quer dizer, examinarão o caso com todo cuidado, para não cometerem engano. Então essas leis mostram o equilíbrio, a temperança nas leis de Israel. No capítulo 20, nós temos as leis de guerra, as leis que regiam quando o povo saía para a guerra. E Deus agia com justiça, tanto nos assuntos internos como nos assuntos externos. No capítulo 20, nós temos a presença de Deus nas guerras, nas batalhas. E o Senhor dizia assim: quando tu fores para a guerra, enfrentares um povo maior, mais numeroso, mais forte, não temas, porque eu estou contigo. Então, a presença de Deus com Israel era a garantia da vitória. E não é diferente hoje. É a presença de Deus conosco que é a garantia da nossa vitória. Ainda no capítulo 20, nós temos regras para a conduta na guerra. Eles deveriam se preparar, eles deveriam ter determinados cuidados, e como eles agiriam lá? Ia depender de onde eles estavam. Se a cidade que eles estavam guerreando eram bem distantes, cidades longe, eles poderiam fazer paz com elas, dar uma oportunidade delas se renderem. Mas as cidades de dentro do território dos cananeus não podia ter essa chance. Eles seriam destruídos, porque foi o que o Senhor Deus falou, que
a taça da iniquidade deles ainda não estava cheia. Ia encher naquela época. E agora, quando eles vão para conquistar a terra, a taça da iniquidade dos moradores daquela terra estava completa. Então, eles não poderiam ser poupados. Então, nós vemos aqui, nesses textos, como Deus trata tanto os assuntos internos como os externos. Que Deus abençoe você. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. E eu desejo que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, te apresento cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando neste projeto. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria e que a tua palavra ela possa fazer morada em cada coração, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até próximo vídeo em nome de Jesus.